Está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. 19. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, e rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo eles dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de tudo. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo a luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Coloca a tua mão sobre essa palavra, oremos mais uma vez ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos, confiamos e cremos que a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra possa desfazer de nossa mente toda mentira do inimigo. Meu irmão, minha irmã, se o inimigo tem dito que você não vai vencer, quer dizer que é mentira, pois a palavra diz que você é mais do que vencedor. E que sobreviva na tua mente a consciência do Senhor, que você é povo eleito, nação santa, sacerdócio real, marcado para vencer. Amém? Amém. Aleluia. Então o texto começa dizendo que, 16, aconteceu que, tendo ido à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Paulo e Silas está fazendo aquilo que todos nós deveríamos fazer por prática, por costume ou por estilo de vida. A vida do crente, a oração devia ser um estilo de vida nosso, algo corriqueiro e comum na nossa vida. E Paulo e Silas estavam caminhando a oração. Mas todos aqueles que se posicionam e querem orar, sempre vem resistência. E o que acontece? O inimigo se levanta. Foi logo ao encontro dele uma mulher possessa de um espírito. Sempre quando colocamos nosso coração de permanecer em oração, o mundo espiritual se move, muitas vezes contra nós, e tenta nos impedir de alcançar o nosso alvo, que é permanecer na oração. Quantos de nós às vezes queremos ter um propósito com o Senhor e sempre algo nos impede? Acontecem alguns impedimentos de ter uma oração, uma vida de oração com Deus. Paulo e Silas caminhavam para a oração, e o inimigo se levantou, quis impedi-los de orar. Mas o que diz o verso 17? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muitas vezes nós aprendemos e entendemos que o diabo é o pai da mentira. Mas todas as vezes que a Bíblia menciona o inimigo, quase todas, ele está falando a verdade.
falou para Jesus: se me prostrar e me adorar, eu te darei tudo, porque é meu. Ele estava mentindo? Não, porque se ele estivesse mentindo, não era uma tentação. Então naquele momento era dele, ele podia dar para Jesus. Paulo e Silas eram homens de Deus? Sim, então quer dizer que ele também não estava mentindo. Quando ele falou para Eva: se você comer da fruta, vocês serão deuses, ele estava mentindo? Não, porque Jesus falou o quê? Não sabei que vós sois deuses? Não é isso? Então a menção que a Bíblia faz do diabo, ele está falando a verdade. E às vezes nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, que o diabo é o pai da mentira, que tudo que ele vem com mentira. Mas aqui ele tenta o quê? Ele está falando o quê? A verdade. Ele tenta massagear o ego de Paulo e Silas, tentar com que eles se vangloriem, para que saísse do caminho. Então não se engane, nem sempre o diabo vai falar a mentira para você. Mas essa verdade que ele dizia para Paulo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. O que trazia aquilo à mente de Paulo? Olha a cilada, a armadilha que o diabo queria implantar no coração de Paulo. Porque Paulo era um homem fervoroso. No começo da sua caminhada, ele perseguia os cristãos. Ele queria lançá-los na prisão, entendendo ele que estávamos fazendo um serviço para Deus. Então o jogo do diabo era colocar aquilo na mente de Paulo. Olha, Paulo, você era servo de Deus Altíssimo, vocês lembram? Esse aqui que era o servo de Deus Altíssimo, o que perseguia, e agora ele está pregando a salvação de Jesus Cristo. Não tem algo errado? Veja que a verdade do diabo é sempre uma cilada, uma armadilha. Então na verdade ele queria jogar o povo contra Paulo e Silas. Mas verso 19 assim: isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse no Senhor: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Veja bem, fez quanto? Muitos dias. Ela só parou quando Paulo fez o quê? Repreendeu. Ou seja, o diabo fica ali batendo muitos dias. Se você não se posicionar e não tomar uma posição e repreender, ele vai continuar na sua vida. Por muitos dias seguindo Paulo e falando. Por todo lugar que passava para a cidade, ele falava: este é o homem de Deus, servo do Senhor. Mas Paulo perturbou. Deus quer colocar no meu e no seu coração uma perturbação contra as coisas espirituais, as ciladas do inimigo. Se você sente o seu coração perturbado, Deus está dizendo: é hora de você se posicionar. Eu quero que você tome uma posição, se levante e repreende essa situação. Se você não repreender, vai continuar. Às vezes ficamos ali, meu, incomodados com a situação e deixamos passar. Parece que acostumamos com a pedra no sapato. Está machucando, mas eu aguento. E quando você aguentar, vai ficar lá, meu irmão. Então você que tem que se posicionar, tomar uma posição: não aceito o inimigo me afrontar. Em nome de Jesus, saia. E quando ele tomou essa posição, o que aconteceu? Na mesma hora. Não foi uns dias depois, foi na mesma hora. O que Deus está esperando é só um posicionamento meu e seu. Deus quer mudar a situação, quer mudar a sua história, mas é preciso um posicionamento. Enquanto você estiver aguentando, ele vai ficar te incomodando. Se posicione. Verso 18, né? Verso 19: e vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos magistrados. Então, para nós identificarmos o espírito de desviação, é fácil. Na maioria das vezes, ele vem seguido com o desejo de lucro. O espírito de desviação, ele provoca nas pessoas a vontade de obter lucro, com aquele dom que ele tem de adivinhar as coisas. Se alguém fizer uma revelação para você e pedir algo, um pix, né, como a gente vê na internet, ou distribui envelope, já fica esperto. Isso eu estava até meditando, eu falei assim, muitas vezes, né, alguns, nem todos, não vamos generalizar, mas aqueles que
pronunciam e fazem revelação, muitas vezes eles acompanham a sua vida na internet. E eu fiquei pensando, agora vai ficar difícil, porque às vezes você vê uma pessoa na internet e quando você vê ela é outra. Né? Photoshop, não conhece mais, vai dificultar a vida que essa revelação. Vi alguém chegar na igreja e é a mesma pessoa, não conhece, aquele alguém está errado. Não, não é você não, é outro. Então já vai dificultando. Mas se você muitas vezes orar a Deus e pedir discernimento, um do discernimento é esse. O espírito de aviação vem ligado ao desejo de lucro, de obter lucro. Amém? Verso 20: e repreendo e apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Quem é cristão aí? Seu papel como cristão é perturbar a sociedade, com a sua maneira de ser, com a sua vida de ser. A sua maneira de ser deve confrontar os hábitos mundanos. Porque se o cristianismo nos prega o quê? Ser homem de uma só mulher, não se prostituir. A mulher tem só um homem, não andar embriagado, não mexer, não andar nas drogas, não roubar. Então muitas vezes isso confronta a sociedade e perturba as pessoas. Eu quero dizer, esses homens judeus têm nos perturbado, e nós como cristãos temos que ter uma conduta de vida tal que perturba o mundo lá fora. A vida mundana e cotidiana tem que ser perturbada pelo nosso agir. Nós devemos ser homens e mulheres de caráter de Deus, não fingidos, não mentirosos, não adúlteros. Andar segundo a palavra de Deus, onde você chegará a ver o perturbador dos meus costumes, constranger as pessoas. É assim que Deus nos chama. Paulo e Síria perturbou aquela cidade e constrangeu, porque eles tinham uma vida reta e pregavam costumes que não eram deles. Nós devemos amolecer e se dobrar ao mundo, não. Devemos se dobrar ao Senhor. Certo? Verso 21 diz assim: e nos expõe costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos o quê? Eles eram romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar. Às vezes, pela nossa conduta de vida que deve ser moral, não amoral, recebemos açoites, somos flagelados, perseguidos, açoitados com palavras, rotulados, apontados, chamados de crentezinho, de santarrão. Açoites que vêm sobre nós porque queremos ter uma posição digna do Senhor. Mas e daí? Importa agradar a Deus e não as pessoas. Então melhor é agradar o Senhor e desagradar as pessoas. E às vezes queremos aceitar tudo nos nossos lares. Ah, é meu filho, o que é que tem? Não tem nada não. Ia trazer a namoradinha dormir aqui em casa. É meu filho, ele está bebendo a cerveja não, na minha casa não. Aqui é território do Senhor, aqui não. Não aceita. E às vezes temos que ter posicionamentos diante do Senhor. Enquanto você ficar aceitando, não quer dizer que a casa não é sua. No final diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se a casa não é sua, você não manda. Mas você quer salvação na sua casa. Se a casa é tua, você que manda. Não é? Vamos lá então. E havendo-lhe dados muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando-o ao cárcere, e os guardasse com segurança. Olha o quanto aquela cidade temeu eles. Botou eles num presídio de segurança máxima. Eles fizeram um alvoroço naquela cidade. Prende esses homens. Não, você tem que ser perigoso. O mundo lá fora tem que ver essa pessoa é perigosa. Você tem que ser perigoso para o inferno. O inferno tem que te temer. Às vezes nós andamos de braço dado com o diabo, não é?
não oferece perigo nenhum para ele. Nós devemos ser saqueadores do inferno, pregar a doutrina santa do Senhor, a palavra de Deus. Eles aqui prenderam ele nos presídios de segurança máxima, amarrar eles ali, porque se deixar solto vai contaminar a cidade inteira. Deus quer mesmo, você contamine aquele que está do seu lado, o seu vizinho, contamine eles com a salvação, com a alegria do Senhor. Quem está sendo contaminado? Eles ou nós? Hein? Eles estão abraçando o Evangelho ou você está abraçando o capeta? O que é? Então vamos lá. Havendo-lhe dado muitas, verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no... amarrou os pés dele. Eu vou amarrar os pés aqui, não, porque o caminhar desses homens não é bom, não. O diabo tem o seu caminhar. Como você tem caminhado? O caminhar nos fala da nossa vida com Deus. Como tem sido o seu caminhar? Será que o diabo tem vontade de amarrar seus pés? Deixa ele andar livremente. Você não me incomoda, não. Isso aí é dos meus. Como nós temos andado? Esse queria amarrar os pés de Paulo, trancar na prisão, aprisionar os seus pés, porque a maneira deles caminhar perturbava. Irmão, não podemos, tem como se agradar a Deus e a mamon. Tem uma hora na nossa vida, nós temos que tomar uma posição. Se você ficar andando em cima do muro, uma hora você leva uma pedrada, cai no lugar errado, irmão. Então muitas vezes nós temos que ficar o quê? Sair de cima do muro. Deus nos chama para sair de cima do muro e tomar uma decisão, tomar uma posição diante do Senhor. Quem você quer na sua vida, irmão? Não tem como. Só existem dois caminhos: é luz ou trevas. Para qual você vai decidir? Eu sou neutro. Não tem neutralidade. Ou nós somos influenciados por Deus, ou somos influenciados por diabo. Não se iluda, irmão. Nós só somos livres para tomar nossas decisões. Ou uma vozinha aqui, outra vozinha aqui. Para qual você tem acompanhado? Quem tem te influenciado? Céu ou inferno? Amém? Vamos lá então. Verso 23, né? E assim: perto da meia-noite, verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Perto o quê? Da meia-noite. Paulo foi o quê? Açoitado, ridicularizado, xingado, aprisionado. Mas agora eles têm que tomar uma posição. Eu imagino Paulo e Silas: ou nós questionamos a Deus, ou nós adoramos. Há uma situação na nossa vida, que todos passamos por lutas e dificuldades, aflições e tempestades, todos nós enfrentamos. Cada um com um grau diferente, ou cada um com a sua própria dor vai interpretar o tamanho dela, mas todos nós passamos. Mas todos nós chegamos nessa encruzilhada: ou eu questiono a Deus, ou eu adoro. Paulo e Silas, nós vamos questionar ou vamos adorar? Qual a posição que eles tomou? Eles resolveram adorar e orar a Deus. E nas suas lutas, nas suas tempestades, nos seus revés da vida, nas suas perdas, o que nós temos feito? Questionamos ou adoramos? Somos questionadores ou adoradores? Neste lugar tem questionadores ou adoradores? Você falou, pastor Regra? Que é só mexer com os dados, para eu interpretar lá. Ela falou adoradores. Amém? Mas muitas vezes nós somos levados a questionar a Deus. Parece que tem aqueles pinzinhos, né? Mas por que eu, Senhor? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por quê? Deus quer adoradores. Mude os seus para quê por como. Como essa situação vai me favorecer?
A situação que você estiver enfrentando começa a mudar o seu questionamento. Fala, como isto vai me favorecer? Como Deus vai agir nessa situação e mover ao meu favor? Essa visão que Deus quer do povo dele. Ele não quer você questionando. Ele quer que você abandone os seus porquês e comece a dizer, como? Eu quero saber como essa situação vai me favorecer. Isso deve ser o nosso posicionamento. Quando você tem esse posicionamento, você não questiona, você adora, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se todas as coisas cooperam, isso vai me favorecer. Então eu adoro e não questiono. Então, somos questionadores ou adoradores? Cutuca seu irmão, você é questionador ou adorador? E diz mais, perto da meia-noite. Isso aqui tem um simbolismo muito grande, porque sabemos que meia-noite é a virada do dia. Pode ser, esse dia de ontem, Paulo, nós até podemos ter sofrido, mas um novo dia vai nascer, e neste novo dia vem um raiar novo na nossa vida. Então vamos adorar, porque coisas boas estão chegando na minha vida. Então abandone, esquece, não foi um minuto atrás, foi passado. Eu estou olhando para frente, algo novo vai acontecer, um novo de Deus vai acontecer na minha vida. Paulo, está chegando a meia-noite, quer, Silas? Um novo dia vai chegar, e esse novo dia eu tenho expectativa, eu tenho esperança, então eu adoro. Você tem expectativa, você tem esperança, então adore. Quem não tem expectativa, quem não tem sonhos, quem não tem esperança, questiona, não adora. Mas quem está com os olhos do Senhor, eu não sei o hino que ele cantava, mas algum de nós até sei que música cantaria assim, segura na mão de Deus, está aí morrendo, né? Que essa música só canta em velório, né? Todo velório você vai lá e está cantando, segura na mão de Deus, não pode ir velório de crente, vamos puxar o hino, é esse. Mas nós cristãos, nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Não é? A mãe divina é dessa, a palavra é dessa, tenho certeza que ela só canta, segura a mão de Deus. Ela está de morro abaixo. Ela teve que mudar, pôr um canto novo na cidade, né? A nossa posição tem que ser diferente. Paulo, e olha o que? Perto da meia-noite, Paulo se exorava e cantava hinos, e os outros presos, o quê? Os outros presos escutavam. Imagina, aqueles presos lá talvez já estavam algum tempo lá, mas vendo Paulo e Silas chegando. Aí imagina você açoitado por vara, as costas cortadas, as roupas rasgadas, sangrando, os pés presos no tronco. Mas o que é esse povo? Conta a história que quando ali Nero, ele era tão sanguinário que ele colocava os cristãos ali nos coliseus e soltava os leões. Quando eles não enchiam de pinche, enfincavam no corpo, tacavam fogo. Está sendo a luz do mundo, então ilumina Roma, vai iluminar ele, eles pegando fogo. Mas conta a história que quando o coliseu estava cheio e as pessoas viram os cristãos morrendo, conta a história que o sangue chegava a cobrir os pés, tanto sangue que jorrava de cristão morrendo. Mas aquele povo no coliseu, quando via a alegria daqueles cristãos morrendo, eles queriam ter aquela paz, eles queriam ter aquilo que eles tinham diante da morte, porque eles sabiam, eu estou morrendo, mas eu sei para onde eu vou. Então aquilo que deveria causar era uma sensação diferente, que causava era um prazer, eles quererem aquilo que eles sentiam. E eu imagino esses outros presos, mas o que? Esses homens açoitados, feridos, estão cantando e louvando. Que alegria é essa? Pois o corpo de Paulo estava preso, mas o espírito dele era livre. E quantos de nós, os nossos corpos são livres,
mas as nossas emoções, o nosso intelecto está aprisionado. Tantas emoções estão presas dentro de nós, tanto rancor, mágoa, ressentimento, perdas, e nós andamos a nossa vida aprisionados, livres fisicamente e aprisionados emocionalmente. Mas Paulo e Silas eram livres, e quando nós somos livres emocionalmente, podem tentar nos escravizar, mas nós louvamos e cantamos ao Senhor. Eu não entendo que alegria é essa, não tem nada na sua casa. Eu não entendo que alegria é essa, não tem o melhor carro, não tem o melhor emprego. Eu não entendo que alegria é essa, você passa tanta luta. Não é? Muitas vezes as pessoas não entendem. Mas a alegria é de saber que eu tenho Deus. Eu sei para onde eu vou. Amém? E diz mais, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos das prisões, as prisões de todos. O que aconteceu quando eles pararam, que eles adoraram e não questionaram? Um terremoto aconteceu. E o que aconteceu? Os pés deles se soltaram e todas as portas das prisões foram abertas. Sabe o que Deus falou? Quando você parar de questionar e começar a adorar, eu não vou abrir só a porta para você não, eu vou abrir a porta a seu redor, e aqueles que estão aprisionados, as suas famílias, os seus vizinhos aprisionados, serão soltos. Só adore. As portas se abriram, as correntes dos pés caíram, por um terremoto, um tremor que aconteceu. Não, Deus quer fazer um reboliço nesse lugar. Ele quer fazer um reboliço na sua vida. Para de questionar e começa a adorar. Quer haver uma grande mudança na sua vida. É um terremoto para sacudir os alicerces, sacudir as estruturas da nossa vida. Quantos de nós não precisamos que nossas estruturas sejam abaladas? Por quantos anos você está orando por alguém para se converter? Para se libertar? Mas não para de questionar. Comece a adorar. Você vai ver o reboliço de Deus na nossa vida. Amém? Olha o que diz mais. E logo se abriram o quê? Todas as portas. E foram soltos das prisões todos. E acordou o carcereiro. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o quê? Fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que o quê? Todos aqui estão. Tinha o que naquele lugar? Presos. Mas o louvor, a adoração e a oração de Paulo trouxe transformação e salvação naquele lugar. Imagina um presídio caindo. Esses dias mesmo fugiu 2 aí, né? Custaram pegar eles, né? Que era bandido ainda. Mas esses houve transformação na vida deles. As portas se abriram, mas eles não fugiram, porque eram novas pessoas, pessoas transformadas pelo Senhor. Amém. É isso que o Evangelho faz, transforma vidas, transforma pessoas. Uma vez eu vi um comunista e um cristão discutindo. O comunista viu um mendigo e falou: o comunismo pode colocar roupas novas desse mendigo. E o cristão falou: mas só Deus pode colocar um homem novo dentro daquelas roupas. É só Deus que pode trazer transformação. Coisas podem mudar o nosso exterior, mas Deus muda o nosso interior. E estes homens foram mudados e transformados, porque nenhum fugiu. Houve salvação naquele lugar. Então a pergunta é: como isso vai nos favorecer? Paulo, estou preso, estou aprisionado, como vai nos favorecer? A salvação do presídio. Deus age de formas tremendas. Então, diz o que mais? E diz: o carcereiro tirou a espada e quis o que? Matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha o que ele pensou: o quê? Voltando um pouquinho, eles fugiram. Eu vou o quê? Porque se Roma me pegar, deixar os presos fugir, vai fazer o quê? Vai matar. Não foi igual aqueles lá que fugiu, não. Não aconteceu nada, né?
Ela falou que eu vou morrer. Esse carcereiro tem uma visão errada da situação. E quando temos uma visão a prisma do inimigo, o que queremos é o quê? Desistir. Ele queria desistir da vida, porque ele teve um foco errado. Mas o servo de Deus coloca na direção certa. Meu irmão, não sei a situação que você está passando. Talvez dentro da sua visão humana, você tenha pensado, acabou, não dá mais, desistir, esse não vai mais para frente. Mas Deus quer estar te chamando para ter uma visão nova. Ele diz, pare, estamos todos aqui. Deus quer dar uma visão nova, algo novo para você. Ele está dizendo, não é o fim. Não é isso que você está enxergando. Você está vendo de uma forma errada. Essa situação vai mudar a seu favor. Certo? Ele diz mais, e pedindo luz, saltou dentro do tremo e prostou entre Paulo e Silas. Haja luz. Deus quer trazer luz e clareza sobre você. Deus quer tirar dessa situação de escuridão, para que você possa enxergar e ver o que Deus realmente está fazendo. Aí eu não entendo, Senhor, eu não sei por que a situação, Pai, eu não sei, Deus, porque o Senhor tem deixado, porque meu filho não muda, porque minha família não está aqui. Você ainda está no escuro. Deus vai trazer luz e vai mostrar para você o que Ele quer fazer. Quantos creem de glória a Deus? Amém? Me ajuda aí, irmão. E diz mais ao verso 20: e tirando-os para fora, diz: senhores, o que é necessário que eu faça para mim? Não, é isso que Deus quer de nós. Que eu e você contagiamos de tal forma as pessoas, que elas chegam até nós: olha, eu quero esse Deus aí. O que eu devo fazer para viver, para ter essa paz, essa alegria que você tem? Me conta aí. O que você tem? Eu quero isso aí. As pessoas têm que ser contagiadas pela nossa alegria interior, pela nossa felicidade, a nossa esperança e perseverança. Chega onde você chegar, tem uma palavra, fala: vai dar certo. Eu não sei o que você está passando, mas vai dar certo. Que fé é essa? Que confiança é essa? Eu quero ter essa expectativa. Nós devemos ser um povo de expectativa. O pastor, qual a expectativa que eu tenho? Não é? Posso que a irmã lá ir para o hospital, voltar, não acompanhar lá nas redes sociais, já foi, voltou, vai lá fazer mais uns anos, voltou, está meio aqui. Mas a expectativa, ela vai voltar para casa. Amém? A expectativa que devemos ter, eles têm que queimar dentro de nós. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Você, olha, botar no ombro, bater a mão no ombro, você vai conseguir. Essa palavra que tem que sair dos nossos lábios, essa perseverança que Deus requer de nós, para que as pessoas cheguem: olha, eu quero esse Deus, me explica, me ensina como alcançar essa parte de espírito da salvação. É isso que Deus quer para mim e para você, irmão. Às vezes, irmão, nós estamos para baixo, não contagiamos ninguém, né? No ar, buscando, cadê a esperança dos crentes? Cadê os crentes barulhentos? Aqueles que têm fé, perseverança? Todo mundo está desanimado. Eu tenho uma palavra: olha, nós vamos conseguir. Amém? Verso 31 para a gente finalizar, que a bispa já está torcendo o bico já. E diz assim, ó: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Será salvo tu. Você tem uma casa para chamar de sua? Ou é seus filhos que mandam? Quem manda na sua casa? Tua? Ou é seus filhos? É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmão, se você, a casa é sua, você está em Deus, toda a situação para estar feia, mas no último minuto, sei lá, mas no último momento vai
Deus vai agir e o milagre vai acontecer. Só certifique, entenda que as rédeas da minha casa é minha, aqui é território de Deus, eu comando, este lar é meu e a diretriz é minha casa. Agora, se a casa não é sua, não tem jeito, és tu e a tua casa, é você que determina. Você é servo de Deus, entenda, tem uma autoridade, algo do Senhor. Então eu estou direcionado por Deus. Falta uma porta, Senhor. Amém? Vamos lá.